Graça e paz, meu nome é Felipe Thompson e essa semana eu fui convidado por esse casal amado, Jean e Elaine, para estar compartilhando com os irmãos uma breve reflexão, ou uma devocional, vamos dizer assim, sobre um tema muito importante para nós cristãos, principalmente, que é a família. A família que vem sido atacada, até certo ponto combatida, mas nós como cristãos defendemos os valores que são passados para nós através da Bíblia. Nós entendemos que a família ela é dada por Deus para Deus. E se ela é dada por Deus, é uma herança que nós temos que cuidar e zelar aqui na terra. E o texto que eu escolhi para compartilhar com os irmãos encontra-se no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 30 e no versículo 31. Um capítulo conhecido, que fala sobre a prisão de Paulo e Silas, Também esse capítulo fala sobre o início da caminhada de Timóteo. Convido os irmãos a poderem ler todo o capítulo 16, para até poder entender o contexto, em que se passa esse fragmento que a gente vai ler agora, em que diz assim, o carcereiro perguntando para Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Esse versículo 31, muito famoso, durante muito tempo ele foi interpretado como uma promessa. E a gente já viu muita gente falando sobre esse texto como uma promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Onde muitas das vezes ele é levado a você ter um exercício de fé em relação à sua família, que de repente ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas quando a gente faz uma leitura do contexto em que esse versículo é encontrado, e até mesmo a gente faz uma leitura bem voltadas para as regras gramaticais, apesar de não ser um professor de português, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, a gente vê que esse versículo ele sai do âmbito da promessa e ele recai sobre o âmbito da orientação. Quando a gente observa aqui, essa vírgula que existe antes do tu e a tua casa, a gente vê que Paulo e Silas estão dando uma orientação para esse carcereiro. Eu poderia transcrever esse texto de uma forma diferente, onde ficaria melhor o entendimento, quando ele pergunta assim: o que é necessário fazer para que eu seja salvo? Basta você e sua família crer no Senhor Jesus Cristo e vocês serão salvos. Então Paulo traz uma orientação para que a família dele e ele seja salvo. E essa orientação ela também serve para nós nos dias de hoje, porque é a nossa função, vou até um pouco mais além, a nossa obrigação apresentar Jesus Cristo para a nossa família. Nós, como servos de Deus e representantes de Cristo aqui na terra, a gente tem essa função. Quando a gente traz para dentro da nossa família, dos nossos filhos, da nossa esposa ou do nosso marido, a gente está falando de uma situação em que à medida que o tempo vai passando, os nossos afazeres, a nossa vida louca aí fora, porque hoje em dia a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Então, muitas das vezes a gente vai deixando esses valores ou vai deixando essas responsabilidades para outras pessoas. A gente transfere essa responsabilidade para a tia da IBD. A gente transfere essa responsabilidade para o conselheiro dos adolescentes, para os pastores da nossa igreja. E a gente não entende que essa responsabilidade é uma responsabilidade nossa, de apresentar Jesus Cristo para os nossos filhos. Como que eu apresento Jesus Cristo para os nossos filhos? A primeira forma com que a gente apresenta Jesus Cristo para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, é através da palavra de Deus.
Quando a gente deixa de ler a palavra de Deus para os nossos filhos, a gente está deixando de apresentar Jesus Cristo para os nossos filhos. E a segunda coisa, muitas das vezes a gente deixa de apresentar Jesus Cristo nas nossas ações, né? Muitas das vezes eu sou um evangélico muito bom, eu sou um crente muito bom, mas eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo marido, eu sou uma péssima esposa, mas eu sou um crente muito bom, né? Então, as nossas ações, os frutos que a gente dá, fala muito mais do que palavras. Então, a gente tem que rever os nossos conceitos, a gente tem que rever as nossas responsabilidades como sacerdotes da nossa casa e assumir as nossas responsabilidades de apresentar Jesus Cristo para as nossas famílias. Trazer de novo a responsabilidade transferida em algum momento da nossa vida, certo? Então, a instituição da palavra, cantar com os nossos filhos, ser um bom pai, ser um bom profissional, ser um bom marido, né? Ser uma boa esposa, tudo isso conta no aspecto de apresentação de Jesus Cristo para as nossas famílias. Que nós possamos crer no Senhor Jesus Cristo para que nós possamos ser salvos. Amém? Fique com Deus e que o Senhor possa estar abençoando vocês ricamente. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Eu não sei quando vai ser, mas muito em breve. Tem muita gente que eu amo que está na Igreja Batista de Mato da Serra. Tá bom? Tchau, tchau.